Olá, pessoal. Eu decreto e desejo hoje para vocês muita luz, muita prosperidade, felicidade e amor. Gente, eu vim aqui hoje com uma história sentimental. Muitas pessoas passam por isso, eu confesso que já não é mais bem o meu foco, né? Essa parte sentimental, mas faz parte das nossas vidas, né? Por que que você só atrai um tipo de relacionamento? É, por que você não consegue ser feliz nos relacionamentos, né? Você pode até mudar primeiro, segundo, terceiro, bom, enfim. E aqui nesse livro, ainda aqui no... Eu acho muito legal esse livro, porque ele conta histórias, né? E aqui ele conta a história de Sheila. O poder do subconsciente ainda, tá? Na página 204. Eu vou ler, depois a gente comenta, tá bom? Bom, recentemente, Sheila, uma mulher com anos de experiência como executiva, disse-me o seguinte: tive 3 maridos e todos eles foram passivos e submissos. Todos dependiam de mim para tomar qualquer decisões e dirigir qualquer coisa. Por que é que eu atraio esse tipo de homens? A gente sempre faz essas perguntas. Perguntei-lhe se soubera, antes de casar-se pela segunda vez, se o futuro marido possuía um caráter semelhante ao do primeiro. Ela respondeu, claro que não, respondeu enfaticamente. Se eu tivesse sabido que ele era tão banana, eu não teria tido nada com ele e nem ia querer. E o mesmo aconteceu com o terceiro. O problema de Sheila não estava nos homens com quem ela casou. Era resultado da constituição de sua própria personalidade. Ela era uma mulher profundamente determinada, com uma forte necessidade de permanecer no controle das situações em que se envolvia. Em certo nível, queria que um companheiro que fosse submisso e passivo, de modo a poder desempenhar o papel dominante. Simultaneamente, o seu desejo mais profundo era ter um companheiro que fosse seu igual. A mente subconsciente atraía para ela o tipo de homem que subjetivamente queria, mas quando a conhecia, descobria que ele não atendia às suas necessidades reais. Teve por isso que aprender a romper esse molde adotando o processo certo de orar. Gente, vocês estão vendo que nunca tem a ver com o outro? Nunca, 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 nunca. Não adianta a gente querer culpar o fulano, cicrano, beltrano. Nunca tem a ver com o outro, tem a ver conosco. Tem a ver com o que a gente atrai, com o que a gente... E não é nem no nosso consciente, esse que é o pior. No nosso inconsciente que está atraindo aquela situação. Não tem nada a ver com o outro, simples. Bom, como é que ela fez para quebrar o molde negativo? Sheila, no fim, aprendeu uma verdade simples. Quando acreditamos que podemos ter o tipo de companheiro que idealizamos, obtemos aquilo em que acreditamos. Para quebrar o velho molde subconsciente e atrair o companheiro ideal, Sheila orou da seguinte maneira. Pessoal, é bom copiar, tá bom? Quem estiver aí procurando companheiro ideal. Aí começa assim: estou construindo e introduzindo em minha mente o tipo de homem que desejo profundamente. O homem que estou atraindo como marido é forte, poderoso, carinhoso, bem-sucedido, honesto, leal e fiel. Comigo ele terá felicidade e amor. Adoro segui-lo aonde ele me leva. Sei que ele me quer e eu quero. Sou honesta, sincera, carinhosa e bondosa. Tenho talentos maravilhosos para lhe oferecer. Os dons da boa vontade, de um coração alegre
e de um corpo sadio. Ele me oferece as mesmas coisas. É um trato mútuo, dou e recebo. A inteligência divina sabe onde está esse homem e a sabedoria profunda da minha mente subconsciente está agora à sua própria maneira nos aproximando um do outro. E vamos nos reconhecer imediatamente. Transfiro esse pedido ao meu subconsciente, que sabe como transformá-lo em realidade, e dou graças pela solução perfeita. Todos os dias ela orava dessa maneira, e essa era a primeira coisa que fazia pela manhã e a última antes de deitar-se. Afirmava essas verdades sabendo e confiando em que, com o uso frequente da mente, obteria o equivalente àquilo que mentalizava e buscava. Aí que tá, de novo, a parte de crer, de acreditar, né? De novo, sem duvidar, de novo. Resposta à prece de Sheila. Vários meses se passaram. Sheila saiu muitas vezes com pretendentes e namorados e teve outros encontros sociais, mas nenhum dos homens que conheceu era o que procurava e começou a perguntar-se se sua busca não era vã, a questionar, hesitar, duvidar e vacilar. Nessa altura, lembrou a si mesma que a inteligência infinita estava atendendo seu pedido à sua própria maneira. Não havia nada com que se preocupar. A sentença final no processo de seu divórcio lhe deu uma grande sensação de alívio e liberdade mental. Logo depois, assumiu um novo cargo como executiva-chefe de uma cooperativa de médicos. No primeiro dia de trabalho, um dos médicos mais graduados foi à sua sala e se apresentou. Ele estivera fora da cidade em um congresso médico e no dia em que ela fora entrevistada para o cargo. No minuto em que ele entrou, ela teve certeza de que ele era o homem por quem ela estava pedindo, esperando. Aparentemente, ele também soube disso. Em menos de um mês, pediu-a em casamento. O casamento que se seguiu foi para ambos o ideal de felicidade. Esse médico nada tinha de passivo submisso, era forte, confiante e sabia o que queria. Muito respeitado na profissão, ex-atleta universitário, era também um homem profundamente espiritualizado. Sheila teve atendido a sua prece, porque afirmou mentalmente o que queria até chegar ao ponto de saturação. Em outras palavras, mental e emocionalmente, tornou-se una com a sua ideia, que se transformou em parte integrante do seu ser. Tá vendo, gente? Aqui, mais uma vez, a importância de você detalhar, saber o que você quer, saber. Eu nunca fui ensinada a fazer isso. Nunca detalhei, nunca idealizei nada. Eu idealizava, sim, mas depois que já conheci a pessoa que meu inconsciente atraiu, o que estava desenhado no meu inconsciente, que eram padrões de outras pessoas, não era o que eu queria, o que eu desejava, entende? E aqui a mesma coisa ela, o inconsciente dela que atraía essas pessoas que depois se transformavam em bananas, eu não sei o que acontecia aqui, mas era o inconsciente dela que mandava nas relações dela, atraindo essas pessoas. Enquanto a gente não decide, não foca no que quer, nos padrões que quer seguir, é o inconsciente que domina. É o inconsciente que domina, gente, de verdade. E ele domina como? Como o nosso inconsciente vai dominar a nossa vida? Repetindo padrões, as situações que já tem lá, tá? Já tem um formato, ele já desenhou desde a sua infância, formato do seu pai, da sua mãe, relacionamento, seja lá o que for. Então, enquanto você não determinar que padrão você quer e fazer que nem ela, vai colocando no inconsciente, com repetições, toda noite, todo dia, toda noite, todo dia, toda manhã e toda noite, até entrar lá no inconsciente, essa nova informação,
E isso leva um tempo de maturação, né? É igual uma sementinha. Você lança a semente lá, não vai nascer amanhã, tá? Então tem o tempo que ela vai ficar lá germinando, e a mesma coisa o inconsciente. Tem um tempo que ele vai ficar lá assimilando essa nova informação que ele estava acostumado com a antes, né, com a anterior, e para atrair demora um pouco, demora um tempo, tem um tempo, tá? Não é assim, eu mentalizei, eu fiz uma semana repetindo, de manhã e à noite e não aconteceu nada. Não é assim. Você vê que ela ainda procurou, ela ainda saiu com outras pessoas, ela ainda... Mas só que na oração dela, ela já falou que ela ia reconhecer imediatamente a pessoa, né? E que a pessoa também iria reconhecer ela. Então, ela não ia cair nenhuma roubada, porque essa informação já estava também inserida no inconsciente dela, pela afirmação que ela fazia à noite e de manhã. E assim ela quebrou o padrão. Mas se ela não tivesse ido no Joseph Murphy, né, que na época era o terapeuta dela, ela nunca ia saber. E tem pessoas que nunca vão saber o que está determinando a vida delas e vai lá, ai, Deus não me ama, ai, eu só atraio gente esquisita, ai, eu só sofro, ai, eu vou desistir, ai, sabe? Então, ela teve sorte, várias pessoas, por isso que eu recomendo cada um fazer uma autoanálise, né, da sua vida, dá uma olhada nos relacionamentos antigos que teve e nos que tem, e ver se você não tá repetindo o padrão, você não tá repetindo o padrão de outras pessoas, né? De repente, e você não sai dessa nunca. Você nunca alcança o reino dos céus, porque tem reino dos céus para tudo. Tem reino dos céus por dinheiro, tem reino dos céus por relacionamento, tem reino dos céus para saúde. Você nunca vai alcançar o reino dos céus, porque você vai achar que você só vai alcançar o reino dos céus depois que você morrer, né? E não é bem assim. O reino dos céus está dentro de vós. O reino dos céus está dentro de vós. Mas como que a gente vai saber se a gente não olha para dentro de nós mesmos? Não é mesmo? Então, gente, a gente tem que parar com esse negócio de ficar apontando o outro, julgando o outro, culpando o outro. O problema é com a gente. O problema é o que tá, aqui dentro, tá? Gravado lá. Sabe o iceberg? O iceberg, que você só vê a pontinha, o que tá gravado lá no fundo, tá? Não é o que você fala, não é isso. Se fosse assim, seria muito fácil. Olha, eu quero isso, vai acontecer isso, mas não é. Quem decide é o inconsciente. Por isso que tem que ter esse tempo de repetição, de visualização, repetição, visualização. E também você definir nos mínimos detalhes o que você quer. Assim é com relacionamento, assim é com casa, assim é com carro, assim é com o trabalho que você for desenvolver, assim é com tudo. Tudo. Por isso que as pessoas que ficam se distraindo, eu também já me distraí a minha vida inteira, e não conseguem dar uma solução, porque ela se distrai, ela não faz autoanálise, ela não busca uma resposta e fica nessa, e nunca muda, e sendo que tá tudo à nossa disposição. Tudo à nossa disposição. Legal essa história, né? Então, veja aí o padrão que você repete, tá? Porque quem ainda não decidiu o tipo de relacionamento que quer e não colocou essa informação no subconsciente, só repete padrão. Só troca o nome e o CPF. Gente, muita luz para vocês, paz, felicidade, energia positiva. E vamos junto. Beijo.